luz, nasce do amor. Muita paz a todos. Se inscrevam no canal da TV Chico Xavier e conheça o que é o Espiritismo. Dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Conteúdos genuinamente espírita. Então vamos lá. Qual o conceito de julgamento, no fim das contas? Para a doutrina espírita, o julgamento vai refletir as imperfeições humanas, porque se a gente pensar nos espíritos puros, eles não têm essa visão de julgamento, não têm uma ideia de que alguém vai estar certo ou errado, que alguém é bom ou mal. Eles vão ter uma ideia de processo, uma ideia de que nós somos incompletos ainda, estamos evoluindo e vamos evoluir para sempre, e a gente tem muita dificuldade nos conceitos que envolvem infinito, porque a gente se embola com isso. Vamos evoluir para sempre, já que Deus cria permanentemente. Eu sempre terei coisas novas para conhecer, e daí dá essa confusão da gente ter dificuldades com os pensamentos infinitos. Então não vou chegar ao momento que eu vou chegar a um final, não vou chegar a ser um espírito perfeito. Vai chegar a ser um espírito perfeito no momento de que eu não precise mais de um corpo de carne para me obrigar a evoluir, porque é isso que a encarnação faz. Quando eu encarno, eu tenho por obrigação cuidar de mim mesmo. Eu tenho isso, inclusive, inscrito no meu código genético. Isso é parte dos meus instintos. Eu quero sobreviver, eu quero me alimentar, eu quero reproduzir, como forças que são colocadas na própria máquina biológica. Os animais, mesmo aqueles que ainda nem têm consciência, aqueles que não carregam a característica do indivíduo, que é a evolução, pelo aprendizado, todos esses animais ainda assim lutam pela permanência deles como indivíduos e da espécie. Então, no fim das contas, a gente carrega isso já inscrito no nosso código genético. Por quê? Senão, se fosse só pela nossa vontade, a gente pararia. Então, no fim das contas, a gente é um processo que vai desde o mineral até um espírito perfeito, até o angelical. Isso é uma continuidade. Não existe partições nisso aí. As partições são muito mais percepções humanas para entender o processo. Então, a gente diz, não, isso aqui é um mineral, isso aqui é um animal, isso aqui é um vegetal, isso aqui é um vegetal, isso aqui é um animal, isso aqui é o reino nominal. Eles têm pontos em que isso se entrecruzam, em que essas definições ficam nebulosas, crepusculares, para usar um termo mais bonito assim, porque na verdade a gente tem isso. Entre o dia e a noite existe um momento que as duas coisas estão presentes, existe uma mudança. As categorias somos nós que vemos, porque o processo é da Terra rodando o tempo todo e a gente vai vendo isso. Então a gente não é capaz ainda de olhar as coisas e entender como um processo, não vê a continuidade. Então a gente precisa ver estados, a gente precisa ver situações. Então daí a gente pega e categoriza, inclusive a categoria mais antiga que tem, de chegar e dizer, não, essa pessoa é boa ou essa pessoa é má. Ninguém é bom ou mal totalmente. Qualquer um que você diga essa pessoa é boa, ela vai ter suas imperfeições. Qualquer um que você diga essa pessoa é má, ela vai ter suas virtudes. Essas coisas se entrelaçam de um jeito que a gente muitas vezes não percebe. Então, o julgamento, quando eu chego lá e vou dizer, eu, como fiel da balança, se aquela pessoa está para cá e ela é boa, ou para lá e ela é má, quando eu estou me elegendo como fiel da balança, eu estou apontando uma imperfeição minha, algo que não consegue enxergar aquilo como um processo, não consegue enxergar o outro como um irmão que, assim como eu, também está lutando para passar por cima das suas imperfeições. Então, à medida que eu vou me aprimorando, cada vez mais minha visão se amplia e eu reconheço, sim, as falhas de ação das pessoas, mas não atribuo elas a uma falha da pessoa, porque a pessoa, no fim das contas, é um espírito em evolução. Ele ainda faz aquilo hoje, não sei por quanto tempo fará, mas ele ainda faz aquilo que me desagradou. E eu não sei se amanhã aquilo vai continuar me desagradando da mesma forma. Então, isso vai mudar. Da mesma forma,
Quando a gente fala sobre o aspecto psicológico, a gente está falando do julgamento como um conceito de projeção. Eu pego os meus valores morais e atribuo a eles, né, o peso de serem os valores do mundo. Então, eu considero que está certo ou errado alguma coisa. E isso vai mudando com a própria cultura. Então, se você pensar, essa foi talvez uma das primeiras questões que me ocorreram no estudo da doutrina espírita. Eu falei, poxa, mas em Esparta as pessoas matavam os bebês que consideravam mais fracos. E aí? Como é que era isso? Sim, isso termina tendo que ser contextualizado, porque, por isso que a gente lê lá no Livro dos Espíritos, a lei de Deus está na consciência do homem. Eles achavam que isso era o certo, eles faziam aquilo porque aquilo fazia parte da cultura. Será que eles seriam julgados de uma forma tão rigorosa como é hoje em dia alguém que pega e mata uma criança? Não, porque para eles aquilo era parte da cultura. Então a gente, na psicologia, vai falar do julgamento como uma projeção. Eu pego os meus valores morais, atribuo ao mundo e divido o mundo, né? Se aquilo está certo ou errado, se aquilo é bom ou mal, se aquilo. E assim vai. Né? Isso não é uma relativização total, que muita gente tenta trazer isso. Ah, não, então não tem certo e errado, não tem bom e mal. Tem, mas ele é, no fim das contas, relativo àquilo que você está inserido na cultura. E nós, espíritos, passaremos por várias culturas. A gente já encarnou centenas de vezes e cada vez que encarnou, o mundo era diferente. Não é à toa que se inventou, né, nesse processo, a infância humana, que é maior do que todas as outras infâncias animais. Né? Eu brinco sempre com isso. Você pega um antílope na África, ele nasce, a mãe come a placenta, põe nos quatro patos, ele já vai atrás do bando. O nosso leva. Bebê nasce, se você deixar ele de bruxo, ele morre sufocado, que ele não consegue nem levantar a cabeça. Então a gente precisa de um tempo para poder voltar a apreender a cultura atual e poder expressar aquilo que nós somos. Então o julgamento para a psicologia é sempre uma projeção daquilo que eu tenho como valor e que eu projeto no mundo como se aquilo fosse uma regra para ser cumprida. É claro que, assim, no fim das contas, essa série de projeções são combinadas e formam leis, formam combinados nas culturas em que isso é certo ou aquilo não é. A gente constrói isso e aí constrói, inclusive, as possibilidades correlatas ao direito, né? Onde aí sim você vai atribuir a uma autoridade a tarefa, a função de julgar alguém. Né?